Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É precisamente à volta deste conceito e desta citação bíblica que eu quero falar no tema de hoje, no episódio de que, no fundo, acaba por marcar uma transição aqui no meu canal. Se vocês viram o vídeo da semana passada, a culpa é sua. Um vídeo que marcou muitas pessoas e que me trouxe um feedback absolutamente incrível por parte da comunidade. Muitas pessoas me perguntaram o que é que tinha acontecido. Porque é que aquele vídeo estava com um teor, com uma energia diferente daquilo que é normal aqui no canal. E aquele vídeo foi realmente o vídeo da virada para mim. Porque foi naquele vídeo, ou na gravação daquele conteúdo, que eu aprendi a dizer não. E eu confesso que foi uma decisão muito difícil, foi uma decisão que me trouxe muito medo, que me acarretou aqui alguma instabilidade emocional e espiritual, mas que eu hoje, passado uma semana, tenho a certeza que foi exatamente aquilo que eu precisava de fazer e foi a decisão certa. Isto porque o universo me mostrou que eu estou a caminhar para a direção certa, ou seja, aquilo que eu pretendo com a minha carreira, com a minha vida enquanto um todo, acaba por estar em sintonia com a decisão que eu tomei. Ou seja, de fazer uma transição no tipo de conteúdos do canal e, obviamente, trazer conteúdos um pouco mais intimistas, que falem um pouco mais da minha experiência de vida, para vos dar realmente aqui indicações claras do que é que vocês devem fazer para viver uma vida, sobretudo, mais feliz. E eu acredito que esta questão de tudo que está à nossa disposição, tudo nos é lícito, ou seja, que nós podemos fazer aquilo que nós bem entendermos, mas nem tudo nos convém. E isto acaba por estar em sintonia aqui com a palavra não. Quando nós falamos na importância de aprendermos a dizer que não, é nós termos a capacidade para nós condicionarmos ou determinarmos a nossa trajetória. Onde é que nós queremos chegar e como é que queremos lá chegar. Porque eu posso vos dizer que ao longo da minha vida eu tenho tido imensas tentações. Ou seja, de resultados rápidos, de atalhos, de enriquecimento ilícito, e aqui estamos a falar de algo diferente, eu sempre tive muitas oportunidades a surgir. Mas confesso que algumas das coisas que eu aceitei e que disse sim, me trouxeram muitos malefícios, ou seja, me trouxeram muito desequilíbrio, muita instabilidade e muito sofrimento também. E eu acredito que compete-me a mim, enquanto mentor de muitos de vocês que acompanham o meu trabalho, eu trazer-vos aqui esta importância de nós fazermos aqui um momento de transição nas nossas vidas. Eu entrei agora no segundo ciclo de carreira profissional, portanto no segundo ciclo profissional, fiz 7 anos de carreira no dia 7 de fevereiro de 2021 e entrei agora no segundo ciclo. E no segundo ciclo eu não estou disposto a fazer algumas coisas que, no fundo, eu fazia quase como uma obrigação, porque, apesar de elas me serem lícitas, elas não me convêm. Ou seja, não estão em sintonia com aquilo que eu quero para a minha vida enquanto individual. Não só a parte profissional, mas também a parte pessoal, a parte mais íntima, mais privada, não é? E porquê é que isto surge? Eu acredito que ao longo de toda a minha jornada, uma das coisas que mais prazer me dá e sempre me deu, no fundo, era ajudar outras pessoas. Eu sabia que a minha missão de vida, no fundo, tinha a ver com servir o próximo. Isso foi uma coisa que desde muito cedo eu tive consciência de que era por aí o caminho. Eu não sabia exatamente de que forma é que eu iria cumprir com essa minha missão. Iniciei, como vocês sabem, na parte da música e achei que através da minha música que eu conseguia inspirar as pessoas, portanto eu estava a servir, no fundo. Depois entrei na parte da moda e penso que através do vestuário que havia uma conexão mais direta com o meu cliente ou mais direta com as pessoas, através de uma expressão emocional através do vestuário. Depois, entretanto, também na parte do ensino, que sempre foi uma parte que me deu imenso prazer e que no fundo não deixa de ser aquilo que eu faço desde 2014. E depois também a parte imobiliária, ok? Ajudar as pessoas a realizarem o sonho da casa própria, da casa de final de semana, da casa de férias, no fundo acabava por ter também o servir o próximo. E penso que de uma maneira ou de outra, todos nós servimos o próximo. Tudo aquilo que nós fazemos através do nosso trabalho, através dos nossos produtos ou serviços, acaba por estar a beneficiar outras pessoas. Mas sempre houve algo muito importante que aconteceu ao longo de praticamente toda a minha vida, que era não ter a capacidade ou não saber dizer que não. Eu dizia sim a tudo. Então o que é que acontece? A partir do momento em que eu estou aberto a esse pedido, vamos dizer assim, por parte das outras pessoas, ou seja, sempre disposto a ajudar, a minha prioridade mudava.
Ou seja, eu deixava de ser a minha prioridade e os outros passavam a ser a minha prioridade. Ou seja, o meu foco mudava. Eu estava constantemente preocupado com os problemas das outras pessoas, com as dificuldades das outras pessoas e esquecia-me muitas vezes de mim. E o que é que aconteceu? Ao longo de várias etapas da minha vida, nomeadamente na área profissional, eu tive várias desarmonias, vários desequilíbrios. E o mesmo aconteceu muito recentemente nesta carreira. Esta minha decisão de fazer aqui uma transição no tipo de conteúdos, inclusive é o curso que eu estou a gravar agora, também é um curso de desenvolvimento espiritual, muito voltado para a parte da intuição e da voz interior, da conexão com aquilo que nós chamamos de universo. Vem precisamente porque eu cheguei à conclusão de que, apesar de muitas oportunidades estarem à minha frente, ou seja, de eu ter aqui a capacidade para fazer muita coisa, nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas me são apetecíveis. Porquê? Porque apesar de eu poder ter um crescimento exponencial muito rápido, nomeadamente no que diz respeito à popularidade, que é uma das coisas que a maior parte das pessoas procura nas redes sociais, eu cheguei à conclusão que não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser popular. Eu quero realmente trazer um impacto positivo na vida dos outros seres humanos que confiam no meu trabalho, que acreditam naquilo que eu falo. E isso é a parte mais importante. É aquele velho conceito, aliás, de poucos e bons, do que muitos e sem qualquer qualidade. Então eu sei que a fidelidade que eu tenho tido da minha comunidade ao longo dos anos, e já há mais de 7 anos, há pessoas que me acompanham desde 2014, bem no início, isso realmente é uma prova de que eu tenho um impacto positivo na vida das pessoas e que eu devo continuar nesse rumo e não procurar atalhos. Sabem que, no fundo, uma das coisas que mais me desconfortava e que me trouxe, inclusive, consequências físicas em termos de saúde, eu penso que falei no vídeo da semana passada, foi realmente estar sempre disponível para auxiliar as pessoas, para esclarecer dúvidas, para trazer orientação e tudo isso. Mas o que me acontecia com muita frequência era que todas as semanas, penso que 10, 15 e-mails que eu recebia, ou mensagens nas redes sociais, a pedir esclarecimento sobre conteúdos que não eram meus. Conteúdos de outras pessoas. Não importa aqui de quem, mas conteúdos de outras pessoas. E eu, porque queria realmente, e era da minha vontade e da minha intenção ajudar as pessoas, eu pesquisava os temas, os tópicos, tentava perceber onde é que elas não estavam a compreender os conceitos e depois trazia uma explicação. E muitas vezes essa explicação acontecia em áudio, ok? Algo que não era da minha obrigação. E mais uma vez, da minha obrigação também não era esclarecer o trabalho de outros profissionais. E eu cheguei a uma altura em que comecei a perceber que aquilo me estava a desviar do meu rumo. Porquê? Porque, no fundo, eu estava aqui a entrar em choque com o conteúdo de outras pessoas. Porquê? Porque, independentemente de eu concordar ou não concordar com esse conteúdo, eu estava a ser obrigado, de alguma forma, a conviver com esse conteúdo e a desfocar-me da minha própria carreira, do meu próprio conteúdo. E isso era uma coisa que me estava a trazer uma desarmonia muito grande. Eu estava constantemente, como eu disse a algumas pessoas, a tapar os buracos que outros abriam. E isso não faz parte da minha missão. Eu quero ajudar, sim, mas a minha ajuda passa por trazer na minha vida, ou seja, aquilo que eu vou vivendo, uma experiência que eu depois partilho com vocês. Ou seja, trazer-me aqui um conhecimento, uma sabedoria, a sabedoria da vida, não é? A escola da vida, como nós costumamos dizer, e depois transmitir esses conteúdos. Ou seja, eu viver, eu experimentar, eu superar e depois ensinar-vos como é que eu fiz. Portanto, sempre foi esse o meu propósito desde que eu comecei a minha carreira. Então eu estava constantemente preocupado com aquilo que estava a acontecer na internet, com aquilo que estava a acontecer no trabalho de outros profissionais. E simplesmente eu aprendi a dizer não, chega, eu não vou mais estar neste caminho. A partir de agora, e foi uma das coisas que eu fiz inclusive durante esta semana, quando alguém me pergunta algo que não está relacionado com o meu trabalho, assuntos que eu nunca falei, assuntos que eu nunca abordei e que não defendo, eu digo às pessoas, obrigado pela confiança, por estar a pedir o meu auxílio, mas como o conteúdo não é meu, deverá contactar a pessoa que criou esse conteúdo e pedir esclarecimentos à mesma. E isto levou-me aqui a pensar em coisas que aconteceram no meu passado. Vários projetos que eu abracei, vários projetos que eu estive de cabeça, tronco e membros, ou seja, totalmente imerso, totalmente focado, mas que no fundo eram projetos que não só não eram meus, como não estavam em alinhamento com aquilo que eu queria para a minha vida. Eu lembro-me de vários projetos no Brasil que eu estive envolvido, que de facto tiravam-me energia e no fundo não me acrescentavam nada.
Eu acrescentava na vida das outras pessoas, portanto, quem era detentor do projeto, mas de facto não acrescentava na minha vida, apenas a ocupação. Eu deixava de ter tempo útil para dedicar-me às minhas coisas, aos meus momentos de lazer, a usufruir da experiência toda que foi viver no Brasil durante quase 12 anos. E, portanto, agora, nesta fase da minha carreira, volta a acontecer o mesmo. Ou seja, a minha carreira estava realmente com um fluxo de contactos e de mensagens muito grande, mas de facto eu tenho que chegar à conclusão de que eu não posso dizer sim a tudo. Eu não posso estar 100% disponível para as pessoas, especialmente quando estamos a falar de pessoas que vêm de outras fontes, vamos dizer assim, e que acreditam que eu, enquanto especialista de lei da atração, sou obrigado, vamos dizer assim, a saber tudo aquilo que os outros falam. Eu penso que existe aqui um conceito equivocado de que, porque eu falo de lei da atração e que falo no princípio de cocriação consciente, de que eu sei exatamente as mesmas coisas que os outros que falam sobre essa temática falam. E não é assim que funciona. Nós não temos uma associação de profissionais de lei da atração, não é? E acredito realmente que estas escolhas são escolhas difíceis, mas são escolhas que nos trazem aquilo que eu, como disse no início, paz interior. E eu, abordando e pensando neste conceito do aprender a dizer que não e tentando transportar de alguma forma aquilo que é os problemas da vida das pessoas que procuram a minha ajuda, e nomeadamente meus clientes de mentoria, eu vejo pessoas que vivem uma vida inteira, uma vida de sofrimento, por exemplo, no casamento, uma vida de abusos, uma vida de desrespeito, de violência inclusive, e que não sabem dizer não. E mais uma vez voltamos ao princípio do vídeo da semana passada. A culpa é minha. Porque eu, quando não digo não, estou a permitir que as outras pessoas continuem com esse comportamento abusivo para comigo, anulando-me todos os dias. A mesma coisa em relação a uma profissão, a uma empresa, onde eu sou humilhado, onde eu não sou valorizado, não sou respeitado, não recebo um salário compatível com aquilo que eu entrego. Nós temos que aprender a dizer que não. Porque, mais uma vez, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu acho que nesta fase, em que nós estamos a passar por um desafio mundial, em que nós estamos a aprender a mudar os nossos comportamentos, em que estamos a aprender a ver as coisas de uma forma diferente, dizer que não é uma ferramenta poderosíssima. Porque nos permite selecionar, fazer aqui uma triagem daquilo que realmente nos é válido, daquilo que nos de facto convém. Porque, meus amigos, por mais oportunidades que nós possamos ter na nossa vida, nem todas elas são válidas. Elas teoricamente podem ser válidas, mas qual é o preço que eu pago sempre que eu as aceitar? O preço que eu paguei, por exemplo, em 2017, foi de não conseguir dormir corretamente ou horas suficientes, não me conseguir alimentar de forma conveniente e tive malefícios, tive desarmonias físicas. Eu tive a minha saúde comprometida. Mas isso acontece com inúmeras pessoas. Da mesma forma como crianças, por exemplo, permitirem sofrer bullying e não fazerem nada, não dizerem não, basta. E vão e denunciam à diretoria das escolas. Não importa. O que é importante é nós termos a consciência de que nós não precisamos de dizer sim a tudo. A palavra não, em muitos momentos, é uma ferramenta poderosíssima de cocriação. Não necessariamente em relação àquilo que nós não queremos para a nossa vida, não é? Porque se nós estivermos focados naquilo que nós não queremos, nós atraímos mais disso, ok? Mas com a consciência de que as nossas decisões diárias vão condicionar a nossa jornada, o nosso caminho, a trajetória que nós estamos a fazer. E eu acredito piamente que muitas pessoas são infelizes neste momento porque não têm coragem de dizer não. E, meus amigos, eu não vou mentir. Dizer não vai fazer com que você perca amigos. Vai fazer com que você perca oportunidades de trabalho. Vai fazer com que você deixe de falar com alguns familiares. Mas isso faz parte da vida. Porque você pode perder amigos, mas vai ganhar outros. Você pode ter problemas no trabalho, vai encontrar novas oportunidades. Você pode deixar de falar com alguns familiares. Provavelmente não eram as pessoas certas para ter ao seu lado, independentemente do laço de sangue. Eu acho que quando nós temos a coragem de dizer que não, quando nós temos a coragem para sentar e dizer: será que isto me convém? Será que isto é útil para mim? Será que eu estou disposto a pagar o preço por dizer sim? E quando nós chegamos a essa conclusão, fazemos uma triagem, aí nós tomamos uma decisão consciente, uma decisão responsável, independentemente das consequências que possam advir dela. E eu acredito que,
por mais que as pessoas tenham receio. E mais uma vez, eu a semana passada, quando fiz esta mudança no canal, no tipo de conteúdo, no tipo de dinâmica aqui no canal, eu senti medo. O que é que vai acontecer? Será que eu vou deixar de ter os meus seguidores? Será que muita gente vai embora do canal, vai embora do Instagram, do Facebook? Será que as pessoas vão compreender o porquê desta minha mudança? E confesso que esse medo foi totalmente dissipado ao longo da semana. Eu segui a minha voz interior, aquilo que eu achei que era certo para mim, para a minha carreira, e eu tive uma surpresa muito agradável ao longo da semana. Não só muitas pessoas se juntaram a mim, como recebi mensagens incríveis de pessoas que realmente despertaram naquele momento. Eu penso que estou nesta fase profissional do despertar de consciência, e o universo mostrou-me. Quando tu és fiel aos teus princípios e sabes dizer não àquilo que está totalmente fora da sintonia, fora do teu alinhamento, eu contribuo, eu conspiro a teu favor. E foi isso que aconteceu. E eu acredito que na sua vida pode acontecer exatamente o mesmo. Então, tudo aquilo que no fundo não lhe traz benefício, não lhe traz conforto, que lhe gera desarmonia, aprenda a dizer não. Tenha coragem, independentemente do medo, de dizer não ao abuso, à exploração, àquilo que é o aproveitamento das outras pessoas, da sua boa vontade, porque, meus amigos, eu continuo com a mesma vontade de ajudar os outros. Nada mudou. Muito pelo contrário, eu acho que cada vez mais eu tenho esta vontade incessante de ajudar e contribuir para a vida das outras pessoas, para a melhoria da qualidade de vida das outras pessoas. Mas eu tenho que saber dizer não a algumas pessoas. Inclusive, eu tive pessoas que me procuraram para a mentoria privada e que eu disse não, porque eu sabia que aquelas pessoas não iriam, primeiro, obedecer ao meu programa, não iriam cumprir com nenhuma das tarefas que eu iria solicitar ou sugerir que fizessem, e iria ser uma frustração. E vocês perguntam, Luís, mas a pessoa iria pagar pela mentoria mensal? Ok, mas era um dinheiro que seria muito caro de ganhar. Compreendem? Portanto, eu prefiro ter clientes que realmente estejam no meu alinhamento, que estejam dispostos a trabalhar, a arregaçar as mangas, a fazer aquilo que precisam de fazer, a fazer mudanças na sua vida para conseguirem alcançar os seus resultados, do que ter pessoas que apenas fazem a mentoria para dizer que estão a fazer a mentoria, mas não estão a abraçar o projeto. Então eu tive que aprender a dizer que não. Inclusive oportunidades que surgiram de algumas empresas que me contactaram na transição entre 2020 e 2021 para lançar novos produtos, novos cursos, novos livros, e que eu tive que dizer que não. Eram propostas aliciantes, eram propostas com uma promessa de ganhos financeiros muito expressivos, mas eu tive que dizer que não, precisamente porque eram propostas que não estavam alinhadas com aquilo que eu quero. Mais uma vez, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porquê? Porque se eu entrasse nesse caminho, eu ia ser mais um no mercado. Eu não quero ser mais um, eu quero continuar a ser fiel aos meus princípios, à minha história, àquilo que no fundo são as bases, a essência da minha educação, os pilares fundamentais daquilo que me torna um ser humano consciente, responsável, honesto, trabalhador. É isso que eu quero continuar a fazer. Então eu tenho que realmente todos os dias fazer essa seleção. E se você desse lado tem neste momento uma vida que está em desarmonia, veja quais são os itens, quais são as nuances, quais são os elementos que você precisa de aprender a dizer não, para interromper ciclos abusivos, ciclos que lhe drenam a sua energia, que lhe retiram o seu foco, o seu bem-estar e que no fundo lhe tiram um sorriso dos lábios. Eu penso que nós chegarmos ao fim do dia com a consciência de nós temos paz interior, nós temos a nossa consciência tranquila, nós não temos nenhum peso que está a martelar na nossa cabeça. Isso é talvez das coisas mais poderosas que existem, mais fantásticas que existem. Uma sensação de leveza, de harmonia com tudo e todos à nossa volta. E sempre com essa consciência. Você não é obrigado a dizer que sim. Você pode sempre dizer que não. E muitas vezes dizer que não é o primeiro passo para você manifestar a realidade dos seus sonhos. Se é a primeira vez que chegou ao canal e achou que este conteúdo agregou valor à sua vida, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também toda a comunidade para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Muito obrigado pelo vosso feedback do vídeo da semana passada, muito obrigado pelas amáveis palavras, pela força, pelo encorajamento. Sinto-me imensamente grato pela vossa presença, pela vossa audiência todas as semanas. Meus amigos, volto na próxima terça-feira com um novo conteúdo. Um forte abraço e a minha gratidão.